Olá a todos, meu nome é Caroline de Moraes e nessa aula eu quero te ajudar a reconhecer padrões cognitivos ineficazes, aqueles padrões que a gente tem, padrão de pensamento autodestrutivo, crenças limitantes que nos impedem de ver possíveis soluções, que nos impedem de encontrar novas oportunidades para situações que nós estamos enfrentando na nossa vida, no nosso dia a dia. Olha, desde que o mundo é mundo, desde a Bíblia até as pesquisas mais recentes na área de psicologia, na área de saúde, na área de educação, que dezenas de profissionais de desenvolvimento humano, psicólogos, profetas, cientistas, tentam ajudar a raça humana, tentam nos ajudar a viver melhor. Claro, porque ninguém quer viver pior, nós queremos ter sempre uma vida melhor. Então, é muito comum e existe uma vasta área de conhecimento que tenta nos ajudar a fazer escolhas melhores, porque para a gente viver uma vida melhor, a gente precisa compreender melhor o nosso processo de escolha. Porque com escolhas melhores, você começa a modificar a tua vida. No entanto, tem essa série de questões internas, cognitivas, que nos impedem mesmo de ver novas possibilidades, novas soluções. Então, o meu objetivo aqui hoje é ajudar você a identificar quais são os seus comportamentos externos que podem estar te limitando, que podem estar te colocando em problemas, comportamento interno que faz com que você... a gente tem comportamento interno, eu vou explicar isso melhor. Quais são as crenças que eventualmente você tem que limitam você de alcançar a vida que você quer, de viver o teu potencial, de desenvolver novos talentos, novas capacidades. E eu vou explicar isso detalhadamente, vou trazer alguns exemplos, porque tudo vai começar por esse processo. Como que identificando quais são as áreas que você precisa modificar. E aí, quando você descobre o que você precisa modificar, é que entra, então, essa questão do desafio. Você topa desafiar-se? Você topa olhar para coisas que muitas vezes nos dói, mas que podem fazer toda a diferença? Bom, para começar, deixa eu compartilhar aqui meu slide com vocês. Eu quero compartilhar a tela aqui. Bom, falando aqui de processo de escolha, né? Veja, todo esse grupo aqui, crenças, valores, normas, moral, ética, questões internas, influenciam o nosso processo de escolha. E a gente fala que eles são direcionadores de comportamento. Então, como é que isso funciona? Quando a gente vai tomar uma decisão, qualquer que seja, menor que seja, a gente não sabe, mas a gente está sendo influenciado por uma série de questões internas, por uma série de processos cognitivos que faz com que você escolha A ou escolha B. Então, tudo começa dentro de nós, tudo começa nesse mundo interno que a gente tem, para depois que isso vire comportamento. Então, por isso que a gente fala, olha, você não sabe por que problemas se repetem ao longo da sua vida, por que você enfrenta situações, as mesmas situações de tempos em tempos, pode ser por conta desse seu processo de escolha que não está sendo claro. Então, por exemplo, crença. Uma crença, o que é uma crença, né? É algo que a gente acredita muitas vezes inconsciente. Por exemplo, crença aqui nesse contexto em que eu estou abordando seria uma crença de que eu não sou bom o suficiente. Ou a crença de que eu não sou capaz. Ou a crença de que eu não tenho valor. Ou uma crença, por exemplo, de que o mundo é perigoso. Ou a crença de que eu não confio nas pessoas. Então, são dezenas, são até centenas de crenças que a gente pode ter e que estão guiando a nossa tomada de decisão. Então, imagina, se você tem uma crença de que o mundo é um lugar perigoso, você vai tomar que tipo de decisões? Que escolhas você vai fazer? Normalmente, você vai fazer escolhas para sua proteção, certo? E assim, isso tudo, esse grupo vai nos influenciando ao longo do caminho. Valores. O que é valor? Valor é diferente para cada um, né? Mas imagine que um valor para você, tudo bem, pode ser a família, a liberdade, a autonomia, mas tem valores também como sucesso, segurança, poder, uma série de valores, coisas que a gente valoriza e que faz com que a gente tome determinada decisão, e faz com que a gente se movimente. Normas.
Normas no sentido assim, o que você se permite fazer e o que você não se permite fazer. Isso é interno também, essa decisão, né? Moral, né? Dependendo da forma como você foi criado, na família que você foi criado, no país onde você se educou, moral e ética também funcionam dentro da gente. O que é certo, o que é errado na sua perspectiva, né? O que você, até onde você vai, até onde você não vai. Então, tudo isso são fatores que influenciam nosso processo de escolha e que influenciam o nosso comportamento. Mas muitas vezes esses fatores podem ser positivos ou esses fatores podem ser negativos. Esses fatores podem ser produtivos e servirem a você, mas eles também podem ser autodestrutivos e não servirem mais a você. E aí que é importante a gente mudar, tá certo? Bom, e aí? Uma vez que a gente identifica, né, quais são as nossas questões internas, qual tipo de visão que a percepção de mundo, a visão que a gente tem que não está sendo mais útil, uma vez que a gente identifica isso, é quando a gente começa então a construir o futuro que a gente quer. Porque veja, eu não sei se já aconteceu na tua vida. Você de repente consegue um emprego. Em pouco tempo, esse novo emprego, você está super animado. E aí, em pouco tempo, você se desanima, ou começa a ter conflito com o chefe, ou começa a ter conflito com os colegas de trabalho, né? E aí você sai dessa empresa, ou se demite, ou é demitido. E aí você vai para um novo lugar, e nesse lugar as histórias se repetem. Muitas vezes tem um padrão nosso ali, algumas distorções da forma como a gente vê a realidade, que nos impedem da gente alcançar exatamente aquilo que a gente quer alcançar. E a gente nem se dá conta que isso está acontecendo. E algumas pessoas tendem a culpar fatores externos, quando na verdade é o nosso próprio processo de escolha que está fazendo com que a gente não consiga chegar exatamente onde a gente quer chegar. E agora o que eu vou fazer então? Eu vou ajudar você a reconhecer todos esses processos cognitivos, tá? E eu vou explicar um por um. Então, o que é? Olha, vamos ver aqui no próximo slide. O que é um mindset autodestrutivo? Que são formas permanentes de se pensar que muitas vezes podem não nos ajudar a conseguir determinada coisa ou a descobrir determinado talento ou ir em direção daquilo que a gente quer. O que é um comportamento interno autolimitado? O que são expressões autodestrutivas de sentimentos e emoções? O que é um comportamento externo disfuncional e como que isso impacta a tua vida? O que é uma compreensão distorcida da realidade, uma dificuldade que a gente tem de ver o mundo como realmente ele é? Discrepâncias, será que tem alguma discrepância na tua vida entre, por exemplo, o que você pensa e o que você faz? Entre o que você pensa e o que você fala? Forças e recursos não utilizados e as desonestidades da vida cotidiana. Olha quantos processos de pensamento, processos cognitivos podem ser ineficazes, estão nos impedindo de construir um futuro desejado, o futuro que a gente quer. E uma vez que você identifique isso, desafie isso e modifique isso, isso se torna uma alavanca para o teu futuro desejado. Tá ok? Vamos lá? Então, próximo slide. Vamos começar aqui por mindsets autodestrutivos, tá? Então, o que é mindset? Estados permanentes de mente, né? Então, são pensamentos, a gente diz que é mais ou menos permanente daquilo que a gente tem relacionado a algum ponto, relacionado a alguma visão que a gente tenha da vida. E esses pensamentos, eles podem ser limitantes. Então, vou te dar um exemplo de mindset que eu tô falando, tá? Por exemplo, pressuposições. Sabe quando você, não sei, vê uma pessoa tatuada e você já pressupõe alguma coisa sobre ela? Isso seria um pensamento mais ou menos permanente sobre alguma coisa. Então, pressuposições, suposições, atitudes que a gente toma em frente a outras pessoas, que são atitudes que estão baseadas única e exclusivamente na nossa forma de pensar. Crenças, valores, como eu também já mencionei, fazem parte desse grupo aqui de mindsets. Viés inconsciente, a gente costuma trabalhar viés em empresas, por exemplo, de RH, no RH, que tendem a contratar pessoas, né? Imagina você,
Um líder tem que tomar bastante cuidado para ele não contratar pessoas de acordo com o viés dele, de acordo com as escolhas particulares dele. Então, isso são os viés inconscientes. Você tende a se atrair por pessoas, né, com quem você já está acostumado a se relacionar, que tem determinado grupo de características que você admira. Então, esse viés também pode influenciar o processo de escolha dentro de uma empresa, na hora da contratação de um funcionário, por exemplo. E se você não sabe quais são os seus vieses, você não tem como se proteger disso. Convicções, né? Então, convicções políticas, religiosas, uma série de questões entram aqui em mindsets também. Percepção de si mesmo e a percepção do outro. Como é que você olha para você? Você olha para você com compaixão? Ou você é muito crítico com você mesmo e você exagera no sentido de, nas críticas que você faz para você, nas críticas que você faz para o outro, né? Então, a percepção que você tem de você mesmo pode ser um mindset, está dentro desse grupo de mindset. Preconceitos, então preconceito é um conceito que você tem anterior a alguma coisa, né? Sem você não foi lá, não viu ou não viveu aquilo, e aí tem um conceito estabelecido, um pensamento permanente que faz parte de você e que faz com que a gente tenha alguns mindsets que são autodestrutivos. Autodestrutivos é aquilo que faz mal para você. Bom, todo esse grupo que eu falei pode ser eficaz e pode servir. Então, existem esses mindsets que são extremamente produtivos e que te servem de alguma forma e que te protegem de alguma forma. Mas também pode ser extremamente limitante a forma como você está olhando para o mundo, a forma como você está percebendo o mundo. Então, precisamos explorar e desafiar essa forma de pensar. Eu vou dar um exemplo agora, e sempre que eu for explicar um desses processos, eu vou dar um exemplo para deixar mais claro aqui que eu estou falando, tá? Então, imagine a seguinte situação. Imagine uma pessoa que foi criada numa família onde todas as pessoas da família moram na mesma cidade, tá? Então, as pessoas estão acostumadas a ficar na cidade, nunca saíram dali e trabalham na própria cidade e tem um padrão de vida que é mais ou menos o mesmo, né? E aí, essa pessoa tem a oportunidade, vamos imaginar que uma mulher, essa menina tem a oportunidade de estudar fora. E ela então sai da cidade, sai do país e vai estudar num outro país. A ideia é que ela vai estudar e ela retorne para a cidade dela. Então ela já teve um ato de coragem, ela já teve uma visão mais ampla, ela já teve uma oportunidade que a maior parte dos membros daquela família não tiveram. Então ela vai. Quando ela termina os estudos dela no outro país, ela então recebe uma proposta de emprego. Uma proposta que ela sabe que vai ser muito bom para o futuro e para a carreira dela. No entanto, ela começa a sofrer. Ela começa a sofrer para tomar essa decisão. E por que ela sofre para tomar essa decisão? Porque um dos valores dela, ou o mindset dela, é de que ela não deve ficar longe da família. Então, essa não vai ser uma decisão fácil para ela. E ela também tem um mindset que não é muito claro para ela do que significa ser uma boa filha. Então, ela começa a sofrer para aceitar uma proposta que é benéfica, né, a princípio, para a vida dela. E por que ela começa a sofrer? Porque tem duas visões internas brigando. A visão do que é ser uma boa filha, a visão do que é crescer numa carreira, a visão do que é uma proposta de emprego versus uma real e potencial futuro diferente para ela. Para algumas pessoas, essa decisão pode ser simples. Você vira e fala, nossa, com certeza, vou aceitar a proposta. O outro fala, jamais conseguiria ficar longe da minha família. Tá vendo? O processo de decisão é totalmente individual e ele é para cada um e acontece de uma forma diferente. Então, o que essa pessoa faz? O que essa recém-formada faz? Ela começa a explorar e a tentar entender terapeuticamente o que está acontecendo, por que ela está sofrendo para tomar essa decisão. E então ela vai descobrir uma série de questões, de valores, de pensamentos, ou uma série de talvez distorções que não estão sendo conscientes para ela. Quando ela
transforma isso se torna consciente, é quando então ela consegue tomar a decisão dela. Mas para ela tomar a decisão dela, ela primeiro então tem que ter uma conversa, isso nessa história que eu estou contando, com o pai. Quando ela tem uma conversa com o pai, que pode ser um pouco dolorosa, mas nesse caso é uma conversa de cura, nesse caso é uma conversa que foi importante para ela ter sobre o que é uma boa filha, sobre quais são as expectativas desse pai, é quando ela então começa a crescer na carreira. Então podem acreditar, pessoal, a carreira, mudanças de carreiras, ambições, crescimento profissional, sonhos, estão diretamente relacionados à nossa cultura familiar também. E muitas vezes a gente não tem ideia disso. Você já viu aquilo onde você tem um pai empreendedor, alguém na tua família já empreende, já são empresários. Então, para você empreender, é o quê? Para você empreender se torna um processo mais fácil do que para outras pessoas. Por um outro lado, se você vem de uma cultura familiar, onde todo mundo preza a segurança, é importante você ter a tua carteira assinada, a você ter o teu salário no fim do mês, esse tipo de emprego você também vai buscar. Se você vem de uma família de sonhadores, você também vai sonhar. Então, o que eu estou dizendo é assim, não dá para generalizar, a gente sabe muito bem, cada caso é um caso, no entanto, existem essas influências, tá? Existem essas influências por conta da nossa cultura familiar. Mindset, sejam produtivos ou problemáticos, tendem a guiar e influenciar o seu comportamento, como eu disse. Então, vamos desafiar, tá? A minha proposta para você é: desafie tudo que te limita a ter uma vida plena, a ter a vida do jeito que você quer, tá certo? E tente aprofundar. Quanto mais você aprofundar nessas questões, quanto mais você olhar para dentro de você, mais clareza você tem do seu processo decisório e você tem daquilo que te guia, tá? Bom, agora eu quero fazer o seguinte exercício com vocês. Tem um psicólogo americano chamado Albert Ellis. Ele trabalha muito essa questão de crenças disfuncionais, né? Ele criou muito isso. E eu vou ler aqui para vocês, eu vou explicar aqui para vocês 9 crenças que são disfuncionais. Tá? A gente não está dizendo que são crenças positivas e negativas, já estamos afirmando que são disfuncionais. Essas crenças, elas não estão em ordem, então eu coloquei 9, existem muito mais, mas elas também têm uma relação com o perfil do Eneagrama. Né? Eneagrama é uma metodologia que eu trabalho, que é assim que você descobre o perfil do Eneagrama, ele começa a trazer para você uma série de crenças, de visões, de percepções que você pode ter em relação à vida, porque às vezes a gente não consegue descobrir algumas coisas sobre nós, então o Eneagrama ele já sistematiza isso para você. Né? Essa é a grande vantagem de quem conhece e trabalha com o Eneagrama. Mas o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou ler para vocês, eu vou explicar para vocês essas 9 crenças disfuncionais, tá? Segundo esse psicólogo americano. Eu só quero que você faça reflexão. Faça reflexão se isso faz sentido para você, se pode ser uma crença sua, se você se vê dessa maneira, tá? Então, vamos lá. Bom, ser apreciado e amado seria uma crença disfuncional. Por quê? Quando a gente acredita que a gente deve sempre ser amado e aprovado pelas pessoas importantes da nossa vida, quando esse amor, esse reconhecimento, essa aprovação não vem, o que acontece? A gente sofre. Agora, imagine no caso daquela menina. Se essa fosse uma crença dela e ela quer aceitar uma oportunidade de emprego fora do país, né, sabendo que ela pode crescer, que ela está no início da carreira, se ela tem essa crença, isso se não dê atenção a relacionamentos, isso pode acontecer por uma crença enraizada, uma crença forte para você, tá certo? Ser ferido, olha, algumas pessoas, elas acreditam que, especialmente aquelas que prejudicam elas ou que fizeram algo errado, são pessoas más e devem ser culpadas e punidas. Né? Então pensa assim, o teu chefe te demitiu, então ele é mau,
ele deve ser punido. Então, esse é um jeito que a gente tem de evitar a autorresponsabilidade e de culpar outros. E a gente acaba se colocando numa posição de vítima. Essa é uma crença que a gente tem que tomar muito cuidado com ela, né? Então, olha um pouco assim para a tua vida e vê se isso já se manifestou na tua vida em algum momento, tá? Estar livre de perigo. Se alguma coisa ou situação é perigosa de alguma forma, eu devo ficar ansioso ou chateado com isso. Eu não devo enfrentar situações perigosas. Então, pensa o seguinte, a pessoa que quer estar livre de perigo, ela vai se tornar uma pessoa cautelosa, né? Essas crenças, gente, onde é que elas nascem? Elas nascem na infância, né? São mensagens que a gente foi recebendo ao longo da vida, ao longo do tempo, de acordo com o desenvolvimento do nosso ego, de acordo com o desenvolvimento da nossa personalidade. De repente, a gente tem uma visão de mundo que o mundo é um lugar perigoso. E se esse mundo é um lugar perigoso, eu preciso me precaver. Então, eu vou tomar uma série de decisões querendo ter garantias, né? Então, dificilmente eu vou arriscar. Eu vou ter autonomia. Eu até vou, mas esse processo vai me custar, porque eu tenho essa crença de que eu preciso me proteger do perigo, porque alguma coisa pode acontecer, tá? Estar livre de problemas. As coisas não devem dar errado na vida. E se por acaso algo acontecer, deve haver uma solução rápida e fácil. O que é isso, né? É quando a gente tem essa crença de que eu preciso estar livre de problema, a gente tem dificuldade de aceitar as coisas como elas são, né? Porque não importa o momento da vida, nós temos desafios para enfrentar. Mas a pessoa que acha que tem que estar livre de problema, ou ela vai tentar reduzir e falar isso aqui não é nada, ou ela vai amplificar isso e vai entrar num estado de sofrimento. Meu Deus, olha só o que está acontecendo comigo, eu não devia estar tendo esse problema, eu já encontrei meu propósito, eu estou vivendo meu propósito, e por que isso está vindo dessa maneira? Olha todas as coisas que eu passei na vida. Então, a gente, ao invés de olhar para as questões de uma forma serena, a gente começa a potencializar aquilo ou a fugir daquilo que a gente está vendo, tentando até reduzir os problemas que a gente está encontrando na vida, tá certo? Bom, passividade, né? É interessante esse ponto porque algumas pessoas elas têm dificuldade com as demandas do ambiente, as exigências do ambiente, né? Então elas preferem estar num estado assim passivo, curtindo a si mesmo, para que não tenha que lidar com tantas exigências do ambiente, porque ela acredita que ela não pode não dar conta daquilo. Ela acredita que ela pode não saber lidar com essas demandas. Então, ela entra num estado de passividade, ou seja, é quase uma apatia. Não acessa muito essa questão de agressividade ou de comprometimento ou garra diante da vida, né? Então, essas pessoas que têm essa crença, elas têm que olhar para isso com bastante cautela, porque esse é um grande limitador para a pessoa ir em frente, para a pessoa ir em busca do sonho, em busca daquilo que ela realmente quer, tá? Passado tirano, muito interessante. Eu estava fazendo esse exercício com uma cliente recentemente e eu li essas 9 crenças para ela tentar identificar qual que ela acredita que está ali mais no controle das decisões, das escolhas dela. Aí ela falou, passado tirano, com certeza. Eu me culpo muito pelas decisões que eu tomei no passado e eu culpo muito o que aconteceu comigo e eu sei que eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje por conta do passado que eu tive, por conta da infância difícil que eu tive, por conta das decisões que eu tomei. Então, tudo aquilo que aconteceu lá atrás influencia como eu me sinto hoje. Foi isso que ela me disse. Então, isso é passado tirano, tá? A crença, né? A crença para evitar. É mais fácil evitar, enfrentar as dificuldades da vida do que desenvolver autodisciplina. Exigências me incomodam, né? A coisa do ser passivo e do evitar são muito próximas, né? Então, assim, eu prefiro não ver algumas coisas que estão acontecendo, porque isso vai exigir com que eu tome uma ação, isso vai exigir com que eu modifique algo em mim e eu não quero, eu entro numa resistência à mudança, né? Então é mais fácil eu evitar ver
por exemplo, que o meu relacionamento já acabou e que eu permaneço nesse relacionamento, do que eu realmente me mover e fazer alguma coisa. Isso é uma crença, tá? E a última crença que eu coloquei aqui para vocês, o de ser a vítima, né? Outras pessoas e forças externas são responsáveis pelas dificuldades que vivencio. E ninguém nunca deve tirar vantagem de mim. Então, assim, os outros são os culpados, né? E eu aqui não vou ser fraco. Eu aqui, eu vou ser o forte. Eu aqui vou à luta, né? Porque isso é o mais importante. E quando eu falo eu vou à luta, não é eu vou à luta, lutar pela vida. Eu começo a lutar contra a vida, contra tudo, na verdade, né? Porque eu acredito que as forças externas é o que é mal, é o que me faz mal, né? É o que são os responsáveis por tudo que acontece na minha vida. Essas crenças, pessoal, são crenças disfuncionais. E sim, a gente pode conectar cada uma delas com um tipo do eneagrama. E eu não quis trazer exatamente aqui como o eneagrama descreve essas crenças, eu quis trazer de um outro psicólogo para a gente ver como que realmente alguns sistemas como o eneagrama podem nos ajudar a trabalhar determinada questão quando você descobre qual é o teu perfil. Então, assim, para um pouco, faça uma reflexão, olhe de novo para esse material. Quais dessas crenças você acredita que tem na tua vida e que pode estar te atrapalhando? Atrapalhando a quê? A construir o futuro que você quer. Porque, olha, cada um é um, né? Não dá para dizer, olha aqui está o plano, segue o plano, tá? Aqui está o resultado. Mas se você não sabe quais são as suas dificuldades internas, é aquela coisa que as pessoas chamam, você está se sabotando. Na verdade, você está se sabotando. Por que eles falam que você está se sabotando? Porque quando é para você ir numa direção para construir o que você quer, alguma coisa te impede. E o que te impede é você mesmo. É você mesmo que está se impedindo. Mas se a visão está fora, a gente tende a culpar a falta de dinheiro, a falta de tempo, a gente tende a culpar o outro, a gente tende a culpar pai e mãe, a vida, Deus, uma série de questões e não olha para qual é a nossa parte nisso tudo, qual é a nossa responsabilidade em tudo isso, tá certo? Bom, essa é bem interessante. Dá para acrescentar, pessoal, uma série de crenças naquela lista ali de 9, tá? Infinitas crenças, assim, eu vou te dizer. E tem 4 crenças que eu coloquei aqui que a gente fala que ultrapassa o limite da crença, são falácias, né? Que faz com que pessoas inteligentes façam coisas estúpidas, tá? E assim, acontece para com todos. Então, eu coloquei 4 crenças aqui para a gente analisar. A falácia do egocentrismo. Pessoas que pensam que tudo é sobre elas. Elas planejam a vida levando em consideração apenas seus próprios interesses. Sabe aquela pessoa egocentrada? Tudo é sobre mim. Como eu me sinto é o mais importante. O que eu desejo é o mais importante. O meu sucesso, os meus projetos. E aí elas desconsideram as pessoas. Quem que elas desconsideram? As pessoas que a amam, né? Muitas vezes tem um casal, um deles decide mudar e tá decidido, e é isso, e não faz o plano de acordo com a outra pessoa, e aí eles fazem o quê? Eles começam a entrar num processo em que esse relacionamento não vai mais funcionar, ou uma pessoa vai estar muito frustrada dentro dessa relação, porque aquele o egocêntrico, né? Ele acredita que tudo é sobre ele, então isso é uma falácia. A falácia da onisciência. São pessoas que realmente elas podem, digamos que elas dominem um assunto em determinada área. Ou você vê, né? Podem ser, enfim, em qualquer área. E aí elas começam a achar que elas sabem tudo sobre tudo. Né? Então, digamos que você seja um ótimo advogado. E aí, por acaso, você começa, por saber muito sobre a sua área de direito, você começa a acreditar que você sabe muito também de psicologia, de filosofia, que você também sabe muito sobre política, né? Isso é uma falácia, a falácia da onisciência. E quantas pessoas se colocam em problema por conta disso, tá? A falácia da onipotência. São pessoas que acreditam que são poderosos e que podem fazer o que quiserem, tá? Podem fazer o que quiserem. Então, assim, eu posso controlar, eu posso te ensinar,
eu posso não fazer alguma coisa que me é exigido. Essa questão da onipotência é incrível, como pessoas inteligentes caem nisso. Também casais, né? Então, quando você tenta muito modificar o outro, controlar o outro, tentar mexer no comportamento do outro, né? Então, é como quase uma questão de onipotência. Eu tenho o poder para impedir que tal coisa aconteça, eu tenho poder para mudar aquela pessoa, eu tenho poder para... Só que muitas vezes isso é inconsciente e a gente não vê. A falácia da invulnerabilidade, né? São pessoas que acreditam que podem escapar de tudo que fazem, que se darão bem, que não serão pegas, ou seja, que elas vão, e se mesmo que elas sejam pegas, elas vão conseguir se livrar de qualquer punição. Gente, é engraçado que quando eu coloquei essas 4 falácias aqui, onde é que a gente vê isso claramente? A gente vê isso na televisão, não é mesmo? A gente olha para aquela coisa que vai acontecendo das pessoas na televisão, seja para políticos ou empresários, isso fica gritante, fica enorme aquele ponto cego deles, né? Aquela crença que eles têm de que o mundo funciona daquela maneira. Só que na TV fica grande, fica fácil de você ver a situação. Mas isso acontece no nosso dia a dia. Isso acontece com a gente, em níveis diferentes, em graus diferentes ou com intensidades diferentes. A questão aqui é, vamos explorar, vamos desafiar. Será que eu tenho isso? Onde é que eu estou colocando isso? Como é que essas crenças estão guiando a minha vida? Onde é que isso está me atrapalhando? Porque isso faz o quê? Isso nos atrapalha. Isso nos coloca em enrascada, né? Isso nos gera sofrimento. Tá ok? Então fica essa reflexão para vocês. As 9 crenças disfuncionais e essas 4 falácias. Eu acho que para começar esse trabalho de identificação de crenças, de valores, de mindsets autodestrutivos, são bons indicadores para vocês, tá certo? Bom, vamos passar para o próximo aqui. Comportamento interno autolimitado. Esse é muito interessante, gente, porque assim, a gente acha que o comportamento ele é externo, né? Então, imagine você ter um comportamento interno que é autolimitado. O que é isso? Uma coisa é o pensamento. Outra coisa é um engajamento de pensamento que vai nos levar a determinada decisão. Então, por exemplo, o que é um comportamento, o que seria um comportamento interno? Quando a gente está fantasiando, quando a gente reza, rumina o passado, ou então as dores daquilo que aconteceu já. Então, isso tudo está acontecendo dentro de mim. Quando a gente acredita em algo, identifica problemas, avalia oportunidades, toma decisão, formula, gente, um julgamento. Quando a gente faz plano para o futuro, isso tudo é comportamento interno. Quando a gente cria padrão, quando a gente perdoa alguém, quando a gente ignora algumas coisas, tudo isso está acontecendo dentro da gente, tá? Então, isso seriam comportamentos, é mais do que um pensamento. E a forma que esse comportamento interno pode nos ajudar, mas também nos limitar é gigante, tá? Então, imagina uma pessoa, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina uma pessoa que ela passa o dia se sentindo fantástica. Opa, todo mundo me admira, tudo que eu faço é bacana, tudo que eu faço dá resultado, né? Assim, eu tenho um monte de seguidores no Instagram, eles estão curtindo, eu recebo feedbacks e tal. Então, essa pessoa, ela fica sonhando, fantasiando isso, que ela é admirada, que ela é querida, baseada em algumas evidências que ela tem, né? E o que ela não percebe, não tem problema você sonhar acordado. O problema é se isso é útil ou não. Então, essa pessoa ela não percebe que ela não tem uma vida social, que ela efetivamente não está trabalhando para que a vida social dela seja um sucesso. Isso tudo está acontecendo na cabeça dela, né? Isso tudo está acontecendo no mundo interno dela. E essa vida social dela não está acontecendo, são apenas fantasias. Como é que essa pessoa se desafia? Ela se desafia quando ela para de fantasiar e quando ela começa a investir no sucesso da vida social dela. Essa é a grande virada que essa pessoa vai ter.
A mesma coisa, por exemplo, quando você tem um novo projeto, ou você faz parte de um novo projeto na sua empresa. E aí você foi convidado para esse projeto, mas a tua mente começa, pô, isso aqui pode dar errado, aquilo ali pode dar errado, eu acho que aquilo vai dar errado. E você começa a formular dentro de você, a ter um comportamento onde você não está mais concordando com as pessoas da sua equipe, onde você não quer estar mais conversando com as pessoas de quem você é próximo, né? E aí você já não está mais motivado a fazer parte desse novo projeto por conta de pensamentos de que as coisas vão dar errado. E esse comportamento interno, ele ainda pode ir para fora, virar um comportamento externo. E aí você começa a falar para as pessoas que não vai dar certo. E aí você fala para um, você fala para outro, você fala para um outro lá. E aí isso chega para o seu chefe. E aí o teu chefe olha para você e diz assim, olha, tudo bem, mas vamos tentar. Se alguma coisa não der certo, a gente melhora depois. Mas você conseguir ver o processo, você tinha sido chamado para um novo projeto. E aquele processo que começou com a tua crença, ou começou com seus medos de que isso pode não dar certo, de que isso pode dar errado, quase levou você a sair daquele projeto, a não fazer mais parte dele. Então, isso é um exemplo de como esses comportamentos internos podem nos limitar, e pode nos limitar muito. Tá? Então, o que é uma pessoa que identifica que ela tem esse padrão de olhar para o que é negativo faz? Ela começa a fazer um trabalho interno positivo, que a gente chama. Enfim, tem uma série de questões conectadas com isso. Mas ela começa a fazer um trabalho interno para mudar esse comportamento interno que a limita. Tá ok? Bom, o que é mais importante sobre comportamento interno autolimitado? Que há escolha. Gente, nós podemos escolher. A gente escolhe se a gente fantasia ou se a gente vai para a vida social. A gente escolhe se a gente vai julgar uma pessoa ou se a gente vai ouvir essa pessoa. A gente escolhe se a gente quer olhar para a metade do copo cheio ou se a gente quer olhar para a metade do copo vazio. Nós temos escolha. Uma cliente recentemente falou para mim assim, eu não tenho escolha, eu penso assim, pronto, acabou. E eu disse para ela assim, eu não quero que você pense diferente, eu só quero que você saia dessa sessão com a certeza de que você tem escolha. E a gente tem escolha. Isso é o mais importante sobre essa questão desses comportamentos limitados. É você que vai escolher se você vai rezar ou não, se você vai meditar ou não, se você vai ruminar o passado ou não. Mas para isso você tem que estar atento, você tem que estar observando, você tem que se conhecer. Esse aí é o poder do autoconhecimento, tá certo? Bom, expressões autodestrutivas de sentimentos e emoções. Eu trabalho bastante com emoção, equilíbrio emocional, inteligência emocional, e o Eneagrama traz questões importantes sobre emoções predominantes de cada perfil também, né? E o que é interessante é assim, o que é essa expressão de sentimento e essa expressão de emoção que pode ser autodestrutiva? Sabe uma pessoa que está sofrendo algum tipo de abuso ou de assédio no trabalho e ela fica em silêncio, ela não fala nada? Essa pessoa não tem uma expressão de emoção que a gente possa dizer que é produtiva para ela. Ela se calou, ela entrou na apatia. Por outro lado, sabe uma pessoa que perde o equilíbrio e grita com as pessoas no ambiente de trabalho? Esse também não tem uma expressão de emoção equilibrada, não tem uma expressão de emoção produtiva. Porque emoções precisam ser expressadas, mas de forma consciente, de forma equilibrada. Seja a raiva. A raiva, por exemplo, a gente associa a raiva com a violência. Mas a raiva, quando ela é colocada com violência contra alguém, contra o ambiente, isso é uma expressão totalmente equivocada da raiva. Agora, quando a raiva ela é colocada para mover a gente para frente, quando ela é colocada de forma responsável, com as palavras certas, com a vocalização, com
toda uma gestão daquela emoção, ela se torna muito produtiva para mover as coisas, né? Só que gente, sejamos honestos. Onde foi que a gente aprendeu isso? Onde foi que as pessoas aprenderam a gerenciar as emoções? Onde a gente adquire esse tipo de habilidade ao longo da vida? Quem na escola ensinou pra gente que existe um mundo interno, um comportamento interno, que existe mindset, que a gente precisa olhar para os nossos pensamentos permanentes? A gente não costuma ver isso em lugar nenhum. A gente não aprende isso ao longo da vida, né? Então não dá pra gente se culpar se a gente não consegue fazer determinada coisa, ou se a gente não sabe de determinada coisa. Mas o ponto é assim, hoje já existem uma série de profissionais, uma série de metodologias, de conhecimentos para nos ajudarem a identificar esse tipo de coisa e a saber expressar efetivamente as nossas emoções, porque foi como eu disse no começo, o que a gente está falando é de melhoria de qualidade de vida, né? O que a gente está falando é sobre a possibilidade de se viver uma vida melhor. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela elogia bastante o desempenho dos filhos dela na escola. Isso é certo ou é errado? Qual a consequência de você elogiar bastante? Esse é o tipo de pergunta que a gente não se faz. A gente simplesmente faz porque a gente acha que aquele ali é o certo, né? Porque a gente tem que incentivar as crianças e a gente não para se perguntar qual é o impacto de elogio exagerado na vida de uma criança, o que isso vai fazer com que ela perceba o mundo de que forma, como é que isso vai ser. Então a gente nem não sabe. Então a gente simplesmente vai fazendo aquilo, repetindo os padrões conforme a gente aprendeu. Outra coisa, uma pessoa que fica longos períodos navegando na internet. Tem uma série de gatilhos internos que podem ser disparados para essa pessoa. Gatilhos no sentido de desconforto, gatilhos emocionais, de coisas que podem acontecer que ela não sabe, mas que podem levá-la à depressão. Quem ensinou isso pra gente? Como é que a gente sabe isso, né? Então, assim, o equilíbrio emocional, essa expressão de emoção, quando você usa a tua voz para falar o que não tá certo, o que não tá ok para você, e quando você expressa de forma responsável os seus sentimentos, isso é fundamental para a saúde emocional. Uma pessoa que só guarda tudo, uma hora ela pode acabar explodindo. Uma pessoa que não chora há anos pode entrar em depressão também, porque ela vai colocando a tristeza para baixo, a tristeza para baixo, a tristeza para baixo, aquilo tudo vai acumulando, né? O que a gente fala de somatizações. Sim, depressão, podemos chegar nisso. Então, assim, equilíbrio emocional, fazer um trabalho em que a gente entenda quais são as nossas emoções e como expressá-las, como identificá-las, como validá-las, tá? Então, assim, você fazendo uma análise, desafie-se. Você tem guardado muitas coisas para você? Você não expressa os seus desacordos com medo de conflito? Ou você está perdendo o equilíbrio, magoando as pessoas ao seu redor? Você, diante de uma dor, ao invés de chorar, você diz para você que você tem que ser forte, que você tem que ser maior do que aquela dor? Realmente, assim, a gente gera problemas pra gente. Então, eu peço para você, para um pouco, reflita em todas essas questões, nas crenças, no mindset, no equilíbrio emocional, né? O que pode estar acontecendo para você? Como que isso impede que você tenha uma vida mais plena e uma vida mais satisfatória? Bom, falamos um pouco de comportamento interno autolimitado, de expressões de emoções. E o que é, então, um comportamento externo disfuncional? Esse é o mais fácil para a gente ver no outro. Mas é engraçado que a gente não vê, muitas vezes a gente não vê na gente. Então, vou dar um exemplo, começando dando um exemplo, tá? Eu tive uma cliente que foi
promovida e convidada a assumir uma posição de liderança. E ela recusou essa posição de liderança. Ela achava que era muito para ela. E passou um tempo, ela começou a ficar frustrada, ela se arrependeu. Ou seja, naquele momento ela teve um comportamento autodestrutivo. Só que o ponto é que ela levou muito tempo para buscar ajuda. Ou então, para buscar ajuda mesmo, para buscar um coach, para buscar um terapeuta, para buscar um psicólogo. Então, esse comportamento dela de identifiquei que eu fiz alguma coisa que não foi bom para mim, eu estou me sentindo frustrada, eu estou recebendo uma série de indicações de pessoas falando para eu buscar ajuda e eu não vou. Eu não faço nada por mim. Esse não fazer nada por você também é um comportamento externo disfuncional, tá? Por outro lado, uma pessoa agressiva, né, que tem uma comunicação franca e direta, a pessoa fala o que dá na telha, né? Mas para ela, isso é o normal, gente, a gente tem que ser franco e direto, para quê? Esse monte de mimimi. Um dia, ela recebeu um feedback de que ela era uma pessoa arrogante, agressiva, só que isso doeu nela. Por que doeu? Porque ela não se vê assim. O que ela fez? Ela procurou ajuda e ela começou a trabalhar em comunicação, com comunicação interpessoal. Como eu posso melhorar a minha comunicação com as pessoas? Essa pessoa teve um comportamento externo extremamente valioso, funcional, que trouxe melhoria de qualidade de vida para ela. Por quê? Porque ela abriu, ela expandiu. Ela não ficou, eu sou assim, você me aceite do jeito que eu sou. Não. Tem alguém dizendo para mim que eu sou agressiva. Peraí, o que eu não estou notando? Será que tem alguma coisa que eu não estou percebendo? Será que... Então ela começou a fazer essa reflexão, conversou com outras pessoas, buscou ajuda e melhorou muito a comunicação dela. Então, o que é importante aqui, gente? É a gente não ficar... Porque esse é um assunto, muitas vezes, é um assunto dolorido. Porque muitas pessoas costumam falhar em se engajar em comportamento que pode ajudá-las a lidar com problemas e desenvolver novas oportunidades. Às vezes é oferecido uma possibilidade para uma pessoa, mas ela tende a recusar. E por que essa pessoa recusa? Ela recusa porque ela tem medo de mudança, é inconsciente. Eu quero ficar aqui onde eu tô. Você já conhece, por isso que a gente fala, não adianta, você chega e você oferece para a pessoa assim, olha, vai lá, faz esse curso, vai ser bom para você. A pessoa não vai. Olha, eu pago aqui um psicólogo para você. Vai, ele vai te ajudar a resolver isso. A pessoa não vai. Então, tem uma série de... Olha, por que você não procura ajuda? Né? Por que você não busca ajuda social? Por que você não busca ajuda de alguém que conheça um pouco mais sobre aquele assunto? E essa pessoa não vai. Então, veja, é a gente. Nós temos que querer. Nós temos que olhar com muita honestidade, com muita sinceridade para a nossa vida e ver o que está acontecendo, porque isso aqui é natural do ser humano. Isso aqui acontece para todos nós. Tá? Olha, vou dar mais um exemplo aqui. Imagine um homem que no ambiente de trabalho, ele acha que ele está sendo gentil e amigável com uma mulher que trabalha com ele. Ela está interpretando essa gentileza como assédio sexual. E quem está ao redor também está interpretando como assédio sexual. Mas esse homem não vê. Ele diz que ele só está sendo gentil. Olha o tamanho do problema em que ele está colocando ele mesmo. Sabe uma pessoa que às vezes bebe um pouco a mais? E ela começa a ficar numa discussão eterna sobre determinado ponto? Às vezes, essa pessoa ela acha que a única coisa que ela quer é mostrar para os outros um novo ponto de vista. E todos os outros estão achando essa pessoa um tanto quanto inconveniente. Então, olha a distorção do que tem um grupo vendo e do que essa pessoa está pensando. Então, ela fala, não, eu quero mostrar para eles esse meu novo ponto de vista. E não nota, muitas vezes, que ela está sendo inconveniente. Ou então, esse é clássico, tá? Tem uma pessoa no trabalho, e essa é uma pessoa cautelosa, cuidadosa, ela trata todo mundo com muito respeito, né? E ela é muito assim, eu prefiro a crença dela, né?
eu prefiro não ser muito de pedir, não ser muito proativa, né? Eu prefiro, porque nessas relações eu prefiro receber a atividade do meu chefe, ele tem que passar para mim. Esse chefe está olhando para ela como uma pessoa desmotivada. E aí o que ele faz? Ele passa para ela coisas que ela não gosta de fazer, mas ela não fala. Então ela só passa para ela coisas que ela não gosta de fazer, ela não fala porque ela acredita que ela está sendo obediente. E ela não quer dizer que não gosta de fazer, que não vai fazer, porque ela não quer ser vista como uma funcionária agressiva. Essa pessoa, ela falha em reconhecer quais são os comportamentos dela. Ela falha em se engajar, tá certo? Então, continuando. Compreensão distorcida da realidade. Olha, isso é ótimo. O Enneagrama traz isso com muita força. Então, olha, quem tem a oportunidade, quem tiver a oportunidade para conhecer o Enneagrama, eu tenho um curso online para oferecer. Vocês vão entender completamente o sistema, porque ele traz com muita clareza qual é a tua personalidade e como que você pode estar olhando para a realidade de forma distorcida. Então, o que é essa compreensão distorcida da realidade? É uma falha que todos nós temos de ver o mundo como ele realmente é, de ver as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Sabe que ela, não sei se você conhece algum exemplo de algum pai em que uma mãe, que começou a notar que seus filhos, que um de seus filhos estava tendo um comportamento estranho, mas não percebeu que ele pudesse estar usando droga. E de repente ela fala, nossa, mas como foi que eu não vi isso antes? Como foi que eu não percebi isso antes? A mesma coisa, uma pessoa descobre que ela foi traída pelo parceiro ou traída pela parceira e não sabe e se pergunta, mas como foi que eu não notei? Como foi que eu não vi isso? A gente falha nessas percepções da realidade. Todos nós temos áreas cegas, né? E é difícil, às vezes, compreender o ambiente, o impacto disso na nossa vida, principalmente se a gente está olhando para a realidade sob um ponto de vista, com todas essas crenças, valores, todas essas questões nos influenciando a nossa percepção de mundo. Então, a gente falha em identificar quais são os comportamentos que a gente tem que fazem mal para a gente. O que é que a gente não viu, é a questão da displicência, como é que foi que eu não notei isso, por que eu não percebi isso? Porque a gente está vivendo muitas vezes no automático. A gente não está olhando para onde a gente tem que olhar. E isso traz distorções da realidade. Você quer ver uma distorção muito forte? Eu tenho uma cliente que é impressionante. Ela é sempre promovida, ela é extremamente competente. Todos os feedbacks que ela recebe de chefes, todos os feedbacks que ela recebe dos colegas estão dizendo o quanto ela é uma boa funcionária, o quanto ela é competente, o quanto ela agrega para aquele time. E ela não acredita. Ela não consegue ver esses talentos nela. Ela não consegue, por exemplo, pleitear um aumento porque ela não merece. Na verdade, eles dão esse aumento para ela. Ela nem consegue pleitear. Então, ela tem uma visão distorcida da realidade, uma visão distorcida de si mesmo. E como que a gente começa a acertar as nossas visões? Trabalho interior, explorando, mapeando, compreendendo, modificando. Tá ok? Discrepâncias. Olha, esse aqui é ótimo. É o tema de todo o Réveillon. Sabe a resolução de Réveillon? Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer isso. A discrepância é entre pensar, falar e efetivamente fazer. Isso é uma discrepância que a gente fala que é um processo nosso cognitivo também. Então, a gente diz, eu valorizo muito fazer exercício físico. Valorizo muito, acho importante, acho bom para a saúde. Bom, e o que você faz? Aí a pessoa responde, nada. No momento eu não estou fazendo nada. Isso seria uma discrepância. Então, discrepância entre o que você pensa e sente versus o que você fala. Então, estou muito chateada com essa pessoa. Quando ela vem falar comigo, não, tá tudo bem. Isso é uma discrepância. O que você fala versus o que você faz. Olha, amo muito a minha família, né? Mas estou me relacionando com uma pessoa fora do casamento. Isso é uma discrepância. O que você fala versus o que você faz.
A visão que você tem de você mesmo versus a visão que os outros têm de você, como o caso dessa pessoa que eu mencionei anteriormente. Ou então, veja, todo mundo te dizendo, isso eu acho muito interessante, que o que você está fazendo, determinado comportamento, não é um hábito saudável, não vai te fazer bem. E você fica preso na tua visão, dizendo que você sabe o que você está fazendo, que o que você está fazendo é melhor para você. Gente, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, que é o seguinte, não é porque todo mundo está falando, né? Mesmo porque a nossa sociedade, ela não é ela é uma sociedade adoecida, não é mesmo? As pessoas têm muita dificuldade em encontrar a felicidade. Mas imagine assim, não é porque todo mundo está falando alguma coisa que aquilo é real. Eu estou trabalhando aqui, o que eu estou falando é dentro de um determinado contexto, um contexto de explorar as nossas crenças e a nossa visão de mundo. Então, não é para tomar como verdade o que os outros falam. Então, se a maior parte das pessoas estão te dizendo que alguma coisa naquele teu comportamento não está adequado, não é para você acreditar, é para você abrir, expandir, olhar e explorar aquilo em você. Porque as pessoas tendem a fazer o quê? A negar imediatamente. Elas não dão nem espaço para considerar, tá? O que você é versus o que você quer ser, né? Então, assim, bom, hoje eu sou uma pessoa que não acredita em mim mesmo, eu sou uma pessoa que não tem empatia pelo outro e eu quero ser um líder espiritual. Bom, tem uma discrepância aqui. Os objetivos que você coloca para você versus o que você realmente cumpre. Isso é fantástico, né? Isso é ótimo para a gente olhar no final do ano. Os seus valores versus o seu comportamento. Então, como eu mencionei, valorizo também muito a família, mas estou tendo um relacionamento fora do casamento. Então, o que é valor para você? O que é um princípio seu? Essas são discrepâncias que nos limitam, que acontecem muito na nossa vida. Então, como é que a gente faz esse alinhamento, né? Forças e recursos não utilizados. Gente, forças e recursos não utilizados, o Enneagrama pode ajudar também, né? Tem vários sistemas psicológicos e metodologias que você pode trabalhar. Eu trabalho com o Enneagrama e por isso que eu estou falando sobre ele. O Enneagrama, ele vai te trazer um grupo de talentos que a gente nem sabe que a gente tem. A gente acha que quem tem talento é aquele cantor, é aquela artista, né? É aquele ginasta. E a gente não vê os nossos próprios talentos. Então, a gente falha em descobrir, em usá-los. Então, assim, você sabe quais são os seus talentos? Você sabe que força você realmente tem que pode ajudar você a mudar uma situação na tua vida? Que recursos que você pode utilizar, seja interno, seja externo? Às vezes as pessoas não têm acesso, não sabem que elas podem ter determinado recurso externo que vai ajudá-la a resolver determinado problema. Porque ela não tem uma iniciativa de procurar, de ir atrás, de conversar. Porque ela não procura, não vai atrás por uma série de questões que estão influenciando esse determinado tipo de comportamento, tá? Desonestidades da vida cotidiana. Esse aqui são aquelas mentirinhas que a gente conta, que nos evita, que nos protege de uma situação desconfortável. Sabe aquela amiga? Aquela amiga que te liga e diz assim, opa, vamos sair hoje à noite? E aí você olha e fala, meu Deus, eu não quero dizer não para ela, porque ela vai ficar chateada comigo. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aqui inventar que eu tô com dor de cabeça. Eu vou inventar que eu já tenho um compromisso. E eu vou mentir. Isso foi uma desonestidade. Você quer ver uma outra coisa? Você fica chateado com alguma coisa que um colega de trabalho falou para você, mas você não fala, você diz que tá tudo bem. Esse tá tudo bem é uma desonestidade. Então, assim, essas desonestidades, elas podem até nos proteger, nos ajudar em determinado momento a evitar uma situação mais constrangedora, né? Não quero falar para essa pessoa o quanto eu não gosto dela, alguma coisa nesse sentido. Mas o ponto é que se a gente souber olhar para essas mentiras e perceber assim que muitas delas nos impedem de evoluir, nos impedem de nos integrar enquanto ser, nos trazem questões desconfortantes, nos põem para baixo muitas vezes, porque simplesmente a gente não consegue ser honesto
com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente vê. Então, a gente tenta evitar um desconforto, cria uma mentira e muitas vezes foge dessa questão da autorresponsabilidade e perde a oportunidade da gente lidar com o mundo interno, com o nosso mundo interno de forma mais criativa. Vocês querem ver uma coisa que é interessante sobre desonestidade? Jogos, desculpas são subterfúgios. Então, por exemplo, o que é um jogo? É ótimo, né? Você tem alguém que você fala assim, por que você não faz isso, isso e isso? Aí a pessoa fala, ah, entendo, mas... Não, eu até poderia, mas... Não, eu entendo o que você está me falando, mas... Olha, eu tenho clientes que entram nesse tipo de jogo e a gente vai trabalhando, a gente vai explorando algumas questões e essa pessoa ela vai dizendo, ok, que ela está concordando com aquele processo, com aquele plano, com aquele projeto e vai colocando um mais. Ela entrou num processo de resistência, ela está com medo da mudança. Desculpas também, né? Desculpas que a gente cria. Olha, eu não vou investir nisso porque eu não tenho dinheiro. Porque não é a minha prioridade. O não é a minha prioridade não é uma desculpa. O não é a minha prioridade esse é maravilhoso, né? Esse para mim, isso é uma honestidade. Me desculpa, é verdade. Agora, quando a pessoa fala não tem tempo, isso são desculpas, né? Não tem tempo, não tem dinheiro. Eu falo que o melhor jeito de você ver quando uma pessoa está sendo desonesta com ela mesma é quando ela fala que ela não tem dinheiro para investir nela mesma e ela sai e compra um celular, uma bolsa, caríssimo. Ou seja, é mais fácil dizer, não quero investir em mim, quero investir agora em outras coisas. Quando eu falo investir em você, é investir no seu desenvolvimento, no seu autoconhecimento, tá? Nesse processo. Então, são desculpas para a gente não mudar. E a gente fica, então, olhando sempre para o problema, né? A gente fica olhando para o problema, a gente não resolve o problema, tá? Então, agora, olha só, eu vou ler para vocês uma história. Eu quero que vocês imaginem. É bem curtinha, mas eu vou colocar tudo isso que eu falei junto na história da vida de uma pessoa apenas. Então, vamos lá. Imagine uma mulher, tá? Que por conta de experiências passadas que foram realmente traumáticas para ela passou a acreditar que todo homem é infiel. O que é isso? Isso é um mindset autodestrutivo. E se ela encontrar um homem que ela se interessa e olhar para ele por essa lente, provavelmente ela dirá que ele é culpado até que se prove inocente. O que é isso? É um comportamento interno autolimitante. Por conta de estar sempre em guarda, atenta para não cometer os mesmos erros do passado, ela se mostra fria e distante. O que é isso? É uma forma inadequada de gerenciar emoções. E aí ela começa a conversar com essa pessoa que ela está interessada, mas ela está desconfiada das intenções dele. E começa então a provocar, a fazer algumas perguntas capciosas para mostrar que ela está certa. E ela quer encontrar uma evidência de que aquilo que ela está sentindo e falando está acontecendo. Isso é um comportamento externo, disfuncional, um comportamento que precisa ser mudado. E aí ela percebe que o que você espera, que o que ela espera da pessoa é que essa pessoa perceba que, afinal de contas, ela é confiável, né? Porque isso é importante para ela. Isso, o que é isso? Isso é uma discrepância. Você está procurando, ela está procurando por falhas na outra pessoa, ela está esperando que a outra pessoa fale e, no entanto, ela quer que essa pessoa reconheça isso nela. Então, ela também começa a entrar num jogo autodestrutivo. Essa pessoa, essa mulher, ela está centrada na sua própria proteção. Então, ela começa a dizer que ela não consegue encontrar ninguém para se relacionar. Isso é uma falha em ver a realidade da forma como ela é. Pessoal, quem conhece histórias assim, quem já passou por questões assim, né? Ninguém tá livre disso. O mais importante é você se abraçar, é você se acolher da forma como você é, evitar a realidade, fugir da realidade, fugir dos problemas, não os resolve, né? A gente só vai empurrando as coisas com a barriga, olhar para situações difíceis, mesmo que gere desconforto, é isso que faz a gente crescer,
É isso que faz a gente evoluir. É isso que faz a gente dar um passo adiante em direção ao futuro que a gente realmente quer construir. Do contrário, a gente vai ficar investindo, fazendo plano e se sentindo frustrado, dizendo que as coisas não acontecem para a gente da forma como a gente gostaria que elas acontecessem. E aí a pergunta é a seguinte: como que você quer viver o teu propósito? Como é que você quer viver a tua vida? Você quer viver essa vida de forma automática, de forma mecânica, sem saber o porquê das suas escolhas? Ou você quer fazer escolhas mais inteligentes, escolhas mais assertivas, escolhas que fazem com que você vá em direção à tua vida plena, tá? Eu espero que essa aula tenha aberto um pouco a tua percepção para o teu mundo interno. Eu espero verdadeiramente que você tenha coragem de desafiar as suas convicções, as suas crenças, seu ponto de vista, que você mergulhe em você, para que você possa verdadeiramente alcançar aquilo que você deseja, tá bom? Um beijo grande para você e até a próxima.